Oi, sabe onde eu estou? Eu estou aqui no Zoo de Limeira. Hoje vamos falar com a Letícia, que é super simpática e vai falar sobre os animais. Vamos lá? Pessoal, essa é a Letícia. Letícia, hoje a gente vai falar sobre os felinos, né? Isso. Qual que é a sua profissão aqui no zoológico? Eu sou estagiária de biologia, faz já 1 ano que eu tô aqui no zoológico, eu trabalho com educação ambiental. Eu recebo as crianças das escolas, apresento para elas os animais, o funcionamento do zoológico, explico tudo como funciona. Agora, como a gente vai falar dos felinos, fala como que funciona, como vocês cuidam deles. Aqui a gente tem 3 espécies de felinos, que são os grandes felinos. A gente tem a onça parda, um casal de onça parda. A gente tem um casal de onça pintada, que é a onça pintada e o filho dela, que é uma onça preta. E o casal de leão, que é um leão e uma leoa. Todos eles comem só carne, são só carnívoros, então a dieta deles é baseada em carne, a gente recebe carne e o tratador coloca lá dentro do recinto a quantidade ideal de carne para cada um deles. Aí, nesse caso, o mesmo tratador cuida de todos eles, 3, já conhece eles, sabe como ele tem que fazer para conseguir prender um animal, porque sempre que ele vai entrar lá dentro do recinto, o animal tem que estar preso. Se ele entra com o animal solto, o animal pode atacar ele, pode ter algum acidente. Então ele prende, aí ele consegue fazer a limpeza do recinto, colocar a comida e a hora que ele sai, ele solta o animal de novo. Entendi. Mas no comecinho ninguém teve medo das onças? Eu não sei, porque o tratador que cuida deles já trabalha aqui faz muitos anos, então já conhecia eles desde o antigo zoológico que era lá no centro. Mas provavelmente sim, porque eles são bem grandões, então pode dar algum medo mesmo. Nossa, que legal. No comecinho dá aquele medo, mas depois é relaxado, né? Isso mesmo, eles são bem bonzinhos. E pra aprender, é muito dificuldade? Depende, cada um tem o seu jeito. Quando o animal às vezes está no cio ou quando tem alguma briga dentro do recinto, porque eles podem acabar se estranhando por ficar em casal juntos, aí fica um pouquinho mais difícil de prender, o tratador tem que ter um pouquinho de paciência. Mas normalmente é bem tranquilo a hora que o tratador abre o portão, como eles já sabem que eles vão comer, eles já entram lá no cambiamento, que é essa área de trás do recinto, e o tratador já consegue prender eles lá. Mas aí na hora da comidinha que os tratadores levam, eles sabem que já é a comidinha deles, eles ficam meio calmos ou já partem pra briga? Aí eles ficam separados. Na hora da comida, um fica de um lado do cambiamento, o outro fica do outro, para evitar que eles possam brigar por causa da comida. Agora, pessoal, vamos ver qual tipo desses são muito nervosos e os outros não. Partiu. #partiu ver. Nós estamos aqui com os macacos. Explica pra gente sobre os macacos, Lê. Então, aqui atrás da gente são os pequenos primatas, são os micos e os saguis. Aqui são todas espécies diferentes, a gente tem o sagui de tufo preto, o sagui de tufo branco, o mico-leão dourado e o mico-leão de cara dourada. Mas todos eles são um pouquinho parentes, então a alimentação é basicamente a mesma, o comportamento, o tamanho. O que muda mais é em relação aos outros macacos que tem aqui no zoológico, que daí tem a babuína, que é um macaco já bem maior, que muda a alimentação, já que como esses são pequenininhos, a fruta é sempre cortadinha em pedacinhos menores, a carne é cortadinha em pedacinho menor, e para a babuína, como ela já é mais grandona, pode ser pedaço maior. E tem os macacos pregos, que são os que ficam do outro lado da ilha, que também muda um pouquinho a alimentação. Eu fiquei sabendo que teve um macaco que teve filhotinhos. Qual espécie que é? É o sagui de tufo preto. É esse aqui da pontinha. Agora, por enquanto, os filhotes faz pouco tempo que nasceu. Quando eles são pequenininhos, a mãe carrega os filhotes sempre nas costas. Então, a maior parte do tempo, o filhote está assim entre o pelo dela. É um pouco difícil de ver, mas eles estão sempre agarradinhos com a mãe. Algum desses outros, além de ser aquele, já teve filhotinhos? Não, aqui no zoológico ainda não. Só aquele. Foi o primeiro.
muito legal. Estamos aqui com o macaco bugio e hoje vamos saber um pouquinho mais sobre ele. Ele não, ela é fêmea, na verdade. O nome dela é Chiquinha, ela fica aqui, ela divide o recinto dela com o papai, que já é bem velhinho, ele é um senhor, a gente costuma falar que ele é um senhorzinho, porque ele já não tem mais nem dente, de tão velhinho que ele é. Então a comida deles também já é diferente, a fruta tem que ser bem molinha, bem picadinha para ele conseguir comer. Normalmente ela fica com a parte da verdura, porque ele não consegue mastigar muito bem, então ele fica com a parte da fruta que é mais mole, mais fácil de engolir. Aí ele tá lá no fundinho, é o papai dela. Agora a mamãe já não tem mais, a mamãe dela era bem velhinha também, igual ele, ela já morreu. E só tem ela de filhinha. E no caso, como eles são bem fofinhos, eles comem bastante? Eles comem bastante, eles passam bastante tempo deitados, descansando. Eles não aprontam muito igual os sagui, os micos, eles ficam mais tempo descansando. Eu percebi, do jeito que ele tá, ela tá assim, ó, gente. Toda tipo, tira foto de mim, ó. Tô brava. Ela é bem preguiçosa. Preguiçosa, né? Tá parecendo minha irmã agora, gente. Muito preguiçosinha, ela fica 2 horas na cama se deixar, tá, gente? 2 horas. Além do bugio, tem mais um. Qual é? É uma babuína da Guiné. É o maior macaco que a gente tem aqui no zoológico. Ela chama Joaninha. Vamos lá ver, então? Vamos? Esse daqui parece obra de arte, gente, não parece? Chegamos aqui! E agora a gente deu pra ver ela como ela é bonitinha. E eu fiquei sabendo que ela não gosta que chamem ela de feia. Isso é verdade? É verdade, ela não gosta. Toda vez que alguém fala que ela é feia, ela fica muito brava. Então a gente até colocou o nome dela de Joaninha. Aí agora todo mundo só chama ela de Joaninha pra ninguém ficar falando que ela é feia. E quando alguém fala que ela é feia, qual cara que ela faz? Ela fica muito brava. Muito brava. Muito. Eu quero saber, e eu tenho certeza que você de casa também quer saber um pouquinho sobre ela. Conta pra gente. Ela veio de um outro zoológico aqui perto da região e ela sempre ficou muito sozinha. Tanto que aqui ela também não tem nenhum namorado, ela fica sozinha. E aí, pra gente amenizar um pouquinho esse fato dela não ter nenhuma companhia, agora ela tem um porquinho da Índia, que fica aqui com ela cuida dele, ela gosta muito dele. Ela cuida como se fosse filhinho dela, ela pica a comida pra ele, ela descasca a comida dela pra ele e divide sempre tudo com ele. Na verdade, pra ela é como se nasceu dela mesmo. Ela adotou ele como se fosse filhinho dela. Como se fosse a mesma aparência. Assim. Isso. Nossa, parece muito corajosa, né? Pra cuidar de outro animal. Né? Ela é bem brava. Muito brava? Onde que esse porquinho deve estar agora? Tá aqui, ó. Deitadinho aqui embaixo da árvore. Nossa, que pequenininho. Bem gordinho. Gente, ele é muito pequenininho. Parece um ratinho, gente. Nossa, tão bonitinho. Pessoal, agora é o macaco prego. Eu fiquei sabendo de uma história dele. Conta um pouquinho pra gente. O macaco prego, ele fica aqui atrás na ilha. Eles têm um pouquinho de medo de água, então eles nunca entram na água. Eles passam de uma ilha para outra, menos o macho. Ele tem muito medo, então ele acaba não passando de uma ilha para outra. E a fêmea, para fugir dele, às vezes ela fica lá na outra ilha separada e ele fica aqui sozinho. Quando ela vem para cá, às vezes ele tenta segurar ela aqui, ele tenta dar um jeito dela não voltar mais para outra ilha, mas nem sempre dá certo. Ele acaba ficando bastante tempo sozinho. Coitado. Então, mas é costume dela mesmo ou ela faz por querer? Não, é um costume dela. Eu acho que ela gosta mais de ficar sozinha, então ela passa todas essas ilhas e vai ficar lá de trás sozinha. Ela só vem pra cá junto com ele quando o tratador leva a bandeja de comida, aí ela vem pra comer. A comida dos dois é a mesma? É a mesma. O tratador todo dia pega o barquinho, vai até lá, limpa o recinto deles e coloca a comidinha lá. Aí que ela vem da outra ilha pra comer. E ela sabe nadar, ao caso ela cair? Sabe, se ele cair na água, ela cair na água, eles não vão morrer, até porque a gente tá sempre aqui por perto, a gente vai ver eles e vai pegar eles antes que aconteça alguma coisa. Mas eles, é muito difícil acontecer isso, eles não pulam, eles são muito espertos, então eles não caem na água. No caso, os dois já sabem nadar? Sabem, eles já nascem sabendo nadar, só que eles têm um pouco de medo. Medo, tipo, que nem eu. É medo normal. Se eles caírem na água, eles vão sobreviver, não vão morrer. Gente, da natação aprendi um pouquinho como nadar, né, gente? Não é muito, eu só fiquei um dia lá. Então,
Eu percebi que ela é bem corajosa, né? Ela acabou de passar ali. Ela passa com comida na mão, ela passa bem rapidinho, ela não tem medo não. Vocês não sabem com quem estou aqui. Com o Miguel, a pessoa mais corajosa daqui. Ele cuida dos leões e das onças. Eu não teria coragem. Fala pra gente o que você faz aqui. O que eu faço? Eu trato dos animais, cuido dos recintos deles, mantenho sempre limpo. E à tarde, como os felinos só comem à tarde, eu trago o alimento deles, coloco coloco no espaço onde eles comem, abro ali o recinto para eles entrarem para comer e depois, quando eles terminam de comer, eu solto eles para o recinto novamente. É muito perigoso antes de você... Como você prende, é perigoso prender eles? É perigoso, mas você tem que ter toda a atenção para cambiar eles, tanto para entrar para comer como para sair. Você tem que ter muita atenção nos cadeados, porque são vários cadeados, várias guilhotinas. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes. Do resto não tem perigo nenhum. E como você entra ali dentro? Por trás do recinto tem um corredor onde eu entro, abro as guilhotinas para eles se movimentarem para dentro ou para fora, tudo pela parte externa. Ah, que legal. Eu fiquei sabendo que você vai agora alimentar eles. Boa sorte, viu? Obrigado e bom divertimento para vocês. Obrigada. Tá? Tchau. Pessoal, vocês viram como ele é corajoso? Vamos saber mais sobre os animais? Lei, estamos aqui com as araras. Parece uma obra de arte, todas pintadinhas, né? Muito lindas. Elas são muito lindas. Conta um pouquinho delas pra gente. Aqui são as araras canindé, a gente tem mais outras espécies de araras, tem arara vermelha, tem arara azul, e aqui são só as canindés. As araras, elas são assim, bem interessantes, que normalmente elas formam um casal para a vida inteira. Quando elas arrumam um namorado, elas não trocam mais de namorado, elas ficam com o mesmo até um morrer. Então elas não trocam mais. E aqui a gente consegue ver que normalmente os casais são os que ficam bem pertinhos um do outro. Eles ficam se coçando, eles dividem a comida. Ah, deve ser um casal muito amoroso, né? Eles são fofos. São fofos que até parece uma obra de arte, né? Isso mesmo. É assim, gente, um olha para um lado, o outro também tem que olhar, entendeu? Então, assim, é muito legal. E a comida deles, é tudo a mesma coisa ou uma comida tem que ser diferente da outra? Não, todos comem a mesma comida, são basicamente frutas e sementes, só que a gente coloca mais de uma bandeja. Como aqui são 8 araras dividindo o mesmo recinto, aí se colocar uma bandeja só de comida, elas acabam brigando por causa da comida. Então são 4 ou 5 bandejas que vem aqui nesse recinto. O tratador espalha bem para todas elas conseguirem se alimentar sem acabar brigando uma com a outra. Como todas são igualzinhas, vocês já repararam e já sabem qual é o pai de todas? Não, a gente não sabe porque talvez o pai de todas nem esteja aqui. Elas vêm a maioria de apreensão, ou quando às vezes os bombeiros trazem elas machucadas, e aí como a gente não tem, muitas vezes elas não têm condições de serem reintroduzidas na natureza, elas acabam ficando aqui no zoológico mesmo. Então a possibilidade de uma ser pai da outra ou mãe é bem pequena. A gente acabou de ver a arara. Qual mais aves tem aqui? A gente tem bastante papagaio. A gente tem uma arara vermelha, que como eu falei, as araras formam um casal para a vida toda. E a arara vermelha forma um casal com uma arara canindé. Então são duas araras diferentes que dividem o mesmo recinto. E a gente também tem bastante tucanos. E os papagaios que eu falei que tem bastante são várias espécies de papagaios. Tem o papagaio verdadeiro, o papagaio moleiro, o papagaio chauá. Cada um é um pouquinho diferente do outro. E eles têm a mesma comida do que o outro papagaio? A maioria deles come todas as mesmas coisas. O que muda um pouquinho é do papagaio para as araras. Porque as araras, como elas são bem maiores, o pedaço de comida delas, das frutas delas, pode ser maior do que a dos papagaios. Do papagaio tem que ser mais picadinho. E como dos papagaios tem que ser picadinhos, é como uma ração? Não é tão picadinho assim, porque como o papagaio tem um pezinho com 2 dedinhos para frente e 2 dedinhos para trás, ele consegue pegar a comidinha dele e levar na boca. Então é um pedacinho, por exemplo, de banana, ele pega o pedacinho e vai comendo. Ou de goiaba, de mamão, eles gostam bastante de melancia.
E o tucano é a mesma coisa? O tucano é um pouquinho diferente também, porque o tucano, ele tem um jeito diferente de comer. Como o bico dele é bem comprido, ele pega a comidinha no bico, depois ele joga pra cima e engole. Então a comida dele também tem que ser bem picadinha. E o tucano não come muitas sementes igual a arara. A arara come mais. E as aves? Ficam bastante agitadas quando vem escola, pessoas aqui para visitar? Fica um pouquinho. As araras, elas costumam gritar bastante. Até a hora que a gente estava gravando lá, você viu que elas ficam... Quanto mais barulho a gente faz, mais elas gritam. E os papagaios são mais quietinhos. Eles se movimentam mais, gostam de conversar mais no período da manhã e à tardezinha, a hora que o sol não está tão forte. Durante o dia, à tarde, que o sol está muito forte, eles acabam ficando mais quietinhos. E para quem quiser vir conhecer, como que faz? A gente trabalha de segunda, o zoológico fica fechado para manutenção, não abre. De terça a sexta a gente recebe escolas que agendam a visita e de quinta a domingo o zoológico fica aberto para o público. De quinta e sexta ele abre às 9 e fecha às 3h40 e de sábado e domingo ele abre às 9 e fecha às 4h40.